nosso estudo de hoje, nós separamos aqui um artigo que foi publicado muito recentemente, muita gente nem sabe ainda da existência dessa obra. Hoje mesmo eu fiz um post e muita gente, nossa, não sabia desse livro, então tá aqui. Somos Pequenos Deuses na Terra. A editora que publicou esse livro é a Frater, que nada mais é do que a editora da Sociedade Espírita Fraternidade, que é do nosso querido Raul Teixeira, que tem um trabalho social belíssimo, que eu tive a honra, há alguns anos atrás, de ser voluntária, que fica aqui perto, inclusive, na região onde eu moro, perto aqui de São Gonçalo, chamado Remanso Fraterno,
que atende muitas famílias com educação, com assistência social, com trabalho assim muito significativo. E toda a renda deste livro, como de todos os livros que são vendidos pela editora Frater, a renda é sempre revertida para essa obra social. E esse livro daqui, por que que ele é interessante? Eu estou fazendo questão de divulgar esse livro por onde eu passo. Porque os amigos Tiago Barbosa e João Sérgio é o tradutor e o Tiago Barbosa é o historiador que fez a organização da obra. Eles tiveram uma ideia muito bacana, porque a gente sabe que a Revista Espírita de Allan Kardec, ela continuou existindo após a desencarnação de Allan Kardec em 1869. Inclusive, nós fazemos o estudo da Revista Espírita ainda no início, ainda com Allan Kardec, lá no YouTube, no canal Inspiração Espírita, mas quando Kardec desencarna, essa revista continua. E alguns dos nomes principais que contribuíram tanto com a Revista Espírita como com outras revistas espíritas contemporâneas da época são Gabriel Delane, Camille Flammarion e o nosso queridíssimo Leon Denis. E aqui nós temos artigos traduzidos em primeiríssima mão, que são exatamente dessas três personalidades em revistas espíritas, do ano 1990 e alguns anos à frente. Nós separamos para hoje um artigo de Leon Denis, no capítulo 17, chamado Intuições e Inspirações. Vocês já devem ter percebido que eu gosto desse nome, né? Inspiração. Tanto que uma amiga querida que tem junto conosco, com outros colaboradores, esse canal de estudos no YouTube, o nome é exatamente Inspiração. É um nome que muito me agrada e é o que a gente vai conversar hoje. Uma coisa que eu percebi enquanto estudava esse artigo de Leon Denis, que eu fiquei inclusive surpresa de descobrir isso hoje, eu não sei se vocês sabem, mas muitos dos livros de Leon Denis, isso eu não descobri hoje não, o que eu descobri hoje eu ainda vou contar para vocês. Mas muitos dos livros de Leon Denis eram as palestras que ele se preparava para realizar, os discursos que ele anotava ali a linha de raciocínio, os pensamentos, as inspirações que vinham. Muitas vezes, inclusive, ele tinha grandes insights a partir de caminhadas, do vislumbre da natureza, desse contato com a natureza, desse contato com Deus. Então, ele anotava os seus discursos, o que ele tinha intenção de dizer, e isso foi se acumulando. Então, alguns dos livros dele nada mais são do que esses discursos, essas palestras, que ele simplesmente depois fez uma revisão e publicou como livros. Olha que coisa interessante. Agora, o que eu descobri hoje? Esse livro daqui, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, foi publicado, é de Leon Denis, e foi publicado anos antes desse artigo da Revista Espírita que a gente vai trabalhar hoje. O artigo da Revista Espírita foi publicado em 1918 e o livro já tinha sido publicado. Então, aqui nesse livro, Leon Denis, na parte final, vai falar das potências da alma. Vai falar da consciência, do pensamento, da vontade, do amor, da dor, do livre-arbítrio como potências da alma. E nesse artigo, sobre intuição e inspiração, olha o que eu descobri, fofoca espírita para vocês. Leon Denis pegou trechos separados do que ele já havia publicado no livro, fez novas reflexões sobre os trechos que ele mesmo escreveu e fez esse artigo daqui. Então, esse artigo vocês não vão encontrar em nenhum outro lugar, porque foi traduzido do francês e está aqui nesse livro em primeira mão. Mas uma parte, alguns parágrafos, inclusive, ele preservou exatamente como está no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, na parte das potências da alma, especialmente nas potências pensamento e consciência. Então, ele pegou alguns parágrafos, fez novas reflexões sobre esses parágrafos e está aqui o artigo Intuição e Inspiração.
Olha que interessante, não é mesmo? Quando Leon Denis começa, a primeira frase dele, gente, a gente poderia fazer a palestra inteira, juro para vocês, só com a primeira frase do Leon Denis. Se eu mostrar para vocês o meu livro aqui, ó, acho que dá para vocês terem uma noção da pessoa que não sabe sintetizar o pensamento de Leon Denis. Eu simplesmente leio e eu acho que tudo é importante. Eu não sei se vocês passam por isso estudando também. Mas o pensamento dele é tão bonito, é tão elaborado, que é difícil você falar isso não é importante. Tudo parece importante. E cada parágrafo que a gente estuda, você fica ali refletindo. Eu estou aqui com várias anotações dessas reflexões. Olha o que ele diz logo no início. O pensamento é uma força cujas vibrações se espalham, como se expandem na superfície da água os círculos produzidos pela queda de um corpo. Olha como parece que é complexo, mas na verdade é tão simples. Imagina que você está na beira de um lago e você pega uma pedrinha que está ali na beira desse lago e você joga no lago. O que acontece com a água que estava ali calminha quando você joga esse corpo, essa pedra? Vocês já viram essa cena com certeza. Se inclusive vocês colocarem aí no Google, arremessar imagem, arremessando pedra no lago, vão aparecer o quê? Ondulações, não é verdade? Então a pedra cai no lago, em volta daquele lugar onde a pedra caiu, vão surgindo ondulações, círculos. Não é assim que acontece? Começa e vai, de repente tem vários círculos. Pois é exatamente isso que Leon Denis está falando. Então, eu como a emissora do pensamento, eu estou aqui. Eu emito um pensamento. Antes de ser espírita, eu não tinha nenhum conhecimento. Eu me tornei espírita aos 14 anos. Na minha cabeça, uma pessoa pensava uma coisa, aquilo era totalmente abstrato, aquilo era totalmente subjetivo, era como se sumisse aquilo. Quando nos tornamos espíritas e vamos estudando as obras básicas, estudando Leon Denis, vendo a fotografia do pensamento lá no livro A Gênese, o que a gente descobre? Que não tem nada de abstrato e nada de imaterial, que pelo contrário, existem consequências para essa emissão do nosso pensamento. E Leon Denis vai dizer que o que vai acontecer, quão grande, quão expandidas serão essas ondulações, como se fosse a pedrinha, né? Então vão formando ondulações. Se essa ondulação vai ficar aqui muito circunscrita, se o raio dela, o alcance vai ser aqui, ou se vai alcançar o meu bairro, depende do emissor. Então depende de quem está emitindo, do que eu estou emitindo. E ele vai falar de duas palavrinhas aqui, que em extensão e poder, as vibrações do pensamento variam segundo a causa que as produz. Então, se varia segundo as causas que as produz, vamos pegar aqui 3 exemplos, que são os exemplos que o próprio Leon Denis dá. Larissa Chaves, espírito mediano, ainda com várias dificuldades íntimas, conflitos. Ok, pensamento ainda consegue às vezes vibrar no positivo, mas tem seus momentos de vibrar no negativo. Eu emito um pensamento positivo, mas como emissora, eu não tenho ainda força, poder, extensão vibracional para que isso tenha um alcance tão grande, tem um certo limite. Então, tentem visualizar que eu estou aqui emitindo o pensamento e que vão ter ondulações, vai ter uma vibração, uma extensão desse pensamento, que nem a pedrinha que cai na água e tem as ondulações. Visualizaram? Ok. Agora, imagina o meu anjo da guarda, o meu espírito protetor. Sabemos, conforme o livro dos espíritos, que o anjo protetor, o espírito protetor da gente,
Aquele mesmo que a gente esquece que existe, mas que está 24 horas conosco, nos acompanhando, buscando nos inspirar. Aquele que fez um combinado conosco na espiritualidade de que aconteça o que aconteceu, estaria ali com você, pertinho, juntinho, tentando te ajudar a prosseguir no bem. Então, no Livro dos Espíritos, nós temos uma informação que às vezes passa até desapercebida sobre esse ser, esse espírito protetor, de que ele é sempre uma categoria acima do seu protegido. Então, se eu, Larissa Chaves, sou um espírito imperfeito, se essa é a minha categoria, então o meu espírito protetor não pode ser um ser imperfeito. Ele é pelo menos um ser bom, não é verdade? Aquele em que as paixões não mais o dominam, ele não fica com raiva de mim porque eu estou fazendo besteira. Nossa, eu vou pegar essa Larissa e vou dar uma sacudida. Ele não faz mais isso, ele não está mais nessa condição evolutiva. Então, um ser que eu não faço ideia de quem é, mas ele existe, ele tenta conversar comigo diariamente. Simplesmente por essa informação de O Livro dos Espíritos, eu já sei que é um espírito bom. Sendo um espírito bom, quando meu anjo protetor, meu espírito protetor, meu anjo guardião, emite um pensamento e os espíritos desencarnados se comunicam pelo pensamento, qual o alcance, qual a extensão e o poder de um espírito que já é bom? Então, vocês devem imaginar que aquilo que, no caso, Larissa Chaves estava mais ou menos por aqui, no caso do meu espírito protetor, isso se estende muito mais. Isso talvez já consiga chegar à localidade, talvez ele consiga se comunicar pelo pensamento com outros espíritos protetores geograficamente distantes. Olha que interessante. Percebem como essas ondulações, elas vão se ampliando? Esse raio de ação, quanto menos evoluído nós somos, quanto menos purificado nós somos, o nosso raio de ação, o nosso alcance fica mais circunscrito. Quanto mais avançamos evolutivamente, maior o nosso alcance, inclusive de influência de uma coletividade. Tudo bem. Agora, vamos imaginar um ser que já passou aqui pela Terra e que já é perfeito, já é um Cristo, já é um ser purificado. Quando olhamos a categoria espiritual, já está no topo dessa categoria. Jesus, nosso modelo e guia, o Rabi da Galileia. Vocês já pararam para imaginar o alcance do pensamento de Jesus? Mesmo quando ele estava numa experiência material aqui na Terra, encarnado? Olha o que Leon Denis nos diz. Os pensamentos das almas superiores vibram a distâncias incalculáveis. E agora? Eu falei Jesus. Jesus a gente já achou assim, né? Meu Deus do céu, o pensamento de Jesus abarca a Terra. Vocês já pararam para imaginar um ser cujo pensamento, a emanação... Então vamos lá, Jesus pensou, imagina esse símbolo da pedrinha que cai na água e forma ondulações. Agora imagina que Jesus, pela sua evolução, pelo seu estágio evolutivo de purificação, por ser já um Cristo, a emissão do seu pensamento, essas ondulações abarcam a terra inteira. Então Jesus podia estar lá na Galileia, no Sermão do Monte, podia estar ali e você falar, nossa, coitadinho de mim, Jesus, o governador espiritual da terra, estava lá na Galileia e eu estava abandonada aqui. Nessa época, se eu tivesse encarnado em outro lado da terra, como que eu fico? Gente, um espírito crístico, o pensamento, a emanação do seu pensamento, a amorosidade do seu pensamento, porque Emmanuel vai nos dizer em Pensamento e Vida
que quando fala de pensamento, e certamente Leon Denis aqui também, não está falando só de ideias, está falando de sentimentos associados a ideias. O sentimento reveste a ideia. Então, essa emanação da ideia com o sentimento de Jesus envolve a terra toda, onde quer que você estivesse encarnado nessa época. Você teria condições, se estivesse receptivo, porque esse é outro ponto que Leon Denis vai abordar mais à frente, se estivesse receptivo, você teria condições de receber, de captar os raios luminosos do amor de Jesus. E aí vocês devem estar pensando, nossa, isso é o máximo, né? Porque Jesus, a terra inteira, eu não consigo nem imaginar o dia lá na frente que eu vou ter condições de fazer isso. Realmente vai demorar um pouquinho. Mas Leon Denis, ele continua e ele diz assim: o pensamento de Deus, nosso Pai, anima e preenche o universo. O pensamento de Deus anima e preenche o universo. Estamos todos nesse momento, nas palavras de André Luiz, mergulhados no fluido cósmico universal. Estamos todos no oceano do amor de Deus, poderíamos dizer. Estamos todos mergulhados no oceano do pensamento de Deus. As ondulações do pensamento de Deus emanam e preenchem todo o universo. E isso é importante destacar porque na doutrina espírita nós temos uma compreensão tanto quanto diferente de outros amigos também cristãos que compreendem que Jesus seja Deus. E uma vez, tem uma história que está em uma das biografias de Chico Xavier, que eu não lembro qual agora exatamente, mas o Chico, ele foi católico por muitos anos, tinha um grande carinho, inclusive, pela Igreja Católica, e uma vez conversando com Emmanuel, ele teria dito assim, mas Emmanuel, eu assim, ainda tenho uma certa dúvida, será que Jesus, se ele é tão grandioso, tão amoroso, ele ainda tinha uma dúvida, como que era isso de Jesus e Deus não serem o mesmo ser, de Jesus não ser Deus. E Emmanuel então convida o querido Chico para fazer uma viagem. E então, em corpo astral, ele leva Chico daquela casinha simples dele, Chico tinha tomado aquele cafezinho que ele gostava, e então eles vão fazer uma viagem. E vão saindo cada vez mais da terra. E Chico, naquela simplicidade tão característica dele, foi ficando espantado. E quando eles já estavam fora da terra, então Emmanuel falou, Chico, você está vendo a terra? Está vendo aquele pontinho ali que é a terra? Já é muita coisa, não é? Então, Jesus é o responsável, a sua amorosidade, a sua sabedoria é responsável por coordenar, por dirigir os espíritos que trabalham, que crescem, que se desenvolvem nesse planeta, nesse orbe. Agora vamos continuar a viagem. Então eles vão subindo cada vez mais, se distanciando da Terra, se distanciando, se distanciando. E então Chico começa a ver a Terra muito distante e vai percebendo a grandiosidade do universo, a quantidade de planetas, de estrelas, de galáxias. Chico conta nessa biografia que ele vai começando a se sentir tão pequenininho que ele fala assim, Emmanuel, será que não dá agora para a gente voltar para minha casinha, para minha caminha? E então Emmanuel fala, tá vendo? A gente nem começou a viagem no universo. E tudo isso aqui e muito mais é fruto da criação de Deus. Então percebe, Chico, a diferença entre Deus e Jesus? Jesus é grande demais, porque nós somos irmãos mais novos, mas aquilo que Jesus alcançou, nós também alcançaremos, estamos nessa caminhada. Fomos criados simples e ignorantes, tal qual Jesus. Só que essa estrada que nós começamos a trilhar, ele já trilhou há bastante tempo. É um irmão mais sábio, mais experimentado.
Agora, Deus é o Criador. Deus é quem criou Jesus, quem criou cada um de nós e todas as demais criaturas. E assim eu acho sempre importante que a gente faça essa diferenciação, porque existe muita gente que ainda tem esse tipo de dúvida, é algo do intelecto, a nossa relação com Deus ou com Jesus, é a gente que constrói, mas é importante a gente diferenciar. E então, Leon Denis continua falando sobre essa questão do pensamento antes de fazer a diferença entre intuição e inspiração. E tem uma coisa linda que ele vai falar nesse artigo, porque ele vai falar que os pensamentos superiores, os pensamentos dos seres superiores, alcançam todas as pessoas que estão encarnadas e desencarnadas na Terra nesse momento. Como se fosse um sol que está aqui brilhando para todos. Agora, tem gente que está mais receptivo a esse sol, ou seja, a essas emanações dos seres superiores, e tem gente que não está receptivo. Tem gente que vai se encher de roupa, se encher de coisa e falar: não quero contato com esses raios de sol. Não quero vitamina D, não quero nada disso. Então, imagina só que os pensamentos o tempo inteiro, nesse momento, a gente está aqui conversando e recaem sobre nós chuvas de bênçãos, de emanações de espíritos superiores que trabalham na sustentação espiritual do planeta Terra. É uma quantidade enorme de seres invisíveis que estão o tempo inteiro emanando, conectados a Deus, a fonte do amor e da sabedoria. Então, Leon Denis vai dizer pra gente que o tempo inteiro essa fonte de inspiração está disponível. Só que nós nem sempre estamos abertos, receptivos às impressões desses pensamentos superiores, às impressões do bem, da sabedoria e do amor. E agora eu queria falar um pouquinho disso, de não estar aberto, de não estar penetrável, receptivo, impressionável aos pensamentos superiores que nos atravessam, que estão aqui em toda parte, mas que a gente se fecha. A palavra humildade, que tanto comentamos no meio espírita, de onde que vem essa palavra? Humildade vem de humus, daquela terra que é muito boa para plantar. Aquela terra rica, encharcada, que a minhoca consegue inclusive oxigenar ainda mais. Não é uma terra seca, árida, que a gente não consegue, que nada consegue crescer, porque está ali sem nutrientes, está ali sem umidade. A terra humus é uma terra penetrável, é uma terra que recebe a semente que é depositado nela e que troca nutrientes com essa semente para que a semente possa germinar, possa brotar. Então, quando estamos falando da humildade, nada mais estamos falando do que essa possibilidade de recepção, de penetração, de impressão de algo. Conta uma lenda budista que um discípulo vai buscar um mestre, vai em busca de um mestre que era muito conhecido pela sabedoria, pela amorosidade, pela quantidade de ensinamentos que ele compartilhava. Então ele viaja muito tempo e consegue encontrar a localidade onde vivia esse mestre que as pessoas tanto falavam. Ele vai então em busca, encontra e consegue um momento para tomar um chá com esse mestre e pedir que ele fosse, a partir de então, o seu discípulo, o seu aprendiz. E então o mestre senta-se ali para tomar o chá e aquele discípulo, aquele pretenso discípulo, não para de falar. Ele fala pelos cotovelos. Eu entendo ele, eu sou dessas daí também. E aí ele fala. E o mestre só escutando em silêncio.
E o discípulo, por que eu isso? Por que eu aquilo? Porque eu já estudei isso? Porque eu já sei aquilo? Porque eu já sei aquilo? Porque eu também já segui Beltrano? Porque eu já aprendi isso com fulano? E o mestre lá impassível, silencioso. Até que o mestre vai servir o chá desse discípulo. O discípulo então tá ali, né, com a xícarazinha dele, e o mestre começa a depositar o chá naquela xícara. E o que é que o mestre começa a fazer? A xícara enche e o mestre continua colocando o chá. Então começa a derramar, derramar, derramar cada vez mais. E o mestre lá lindamente continua, até que o discípulo fica impaciente e diz assim: o senhor não está vendo? Que mestre é esse tão sábio que não está vendo que dá derramando? Já chega. Tá bom já. E tá cheio já. E então o mestre diz assim: exatamente. Já está muito cheio. Não tem como depositar novos conhecimentos, sabedoria, amorosidade numa xícara que já está cheia. É necessário abrir espaço, estar receptível, ter espaço, ter humildade, ser terra humus para conseguir receber, para conseguir captar, ser penetrado, ser atravessado por esses raios luminosos dos pensamentos superiores que estão o tempo inteiro sendo enviados à Terra, mas que poucos de nós conseguem captar. Diz Leon Denis, o essencial para abrir essa fonte interior, para provocar essa comunhão e torná-la constante, é nos libertarmos no limite das nossas possibilidades, das sugestões da matéria, de suas paixões violentas, é extinguir em nós os ruídos exteriores. A vida material, ela nos distrai por muitas horas. Então, o que acontece com a maioria de nós? A gente dorme uma quantidade de horas e fica ali mais ou menos umas 12 horas ou mais acordados, mas pelo menos 12 horas no mínimo a gente está acordado. Como que é o nosso estilo de vida nessas 12 horas? Quais as coisas que a gente consome, que a gente troca de informação, de conversa, de música, do que a gente assiste, do que a gente recebe? Se eu passo, considerando aqui pelo menos 12 horas do meu dia, recebendo, trocando, tendo o meu cérebro encharcado, estimulado apenas por coisas materiais, pelo estresse, pelo trabalho, pela discórdia, pelas informações, como que eu vou conseguir, naquela uma hora, às vezes que eu assisto uma live, que eu faço ou que eu vejo uma palestra, realmente conectar, ter uma extensão e um poder de pensamento para conectar com as esferas superiores? É assim que muitas e muitas pessoas com as quais nós conversamos, quando a gente fala assim, olha, mas conversa com Deus, vê o que você vai escutar. Nossa, mas eu não escuto nada, eu faço a prece, mas eu não sinto nada, eu não consigo me conectar. Eu tento me conectar, mas eu não consigo. Mas olha só o que o Leon Denis está falando para a gente aqui. É que a gente precisa observar como anda a nossa vida. Gente, esse esforço de aproximação de Deus e dos espíritos superiores não será possível se todo o meu dia, toda a minha semana é tomado de pensamentos materialistas, tão somente de preocupações, de ocupações materialistas. Se eu vivo a maior parte da minha vida absolutamente esquecido que sou um espírito imortal, e tô ali vivendo, reclamando que nem todo mundo, blasfemando que nem todo mundo, me lamentando que nem todo mundo, e aí será que naqueles 10 minutos que eu fiz a prece, eu vou conseguir que as minhas ondulações realmente alcancem Deus? Alcancem o meu templo interno abandonado, que a nossa querida Alta de Souza fala no seu poema? Então a gente não basta a gente ter uma receita
de uma prece forte, do que fazer e do que ler em 10 minutos da nossa oração. O que o Leon Denis está propondo aqui para que a gente tenha um momento de comunhão, de conexão com Deus e com os benfeitores espirituais que estão em toda parte e ao nosso redor, inclusive com o nosso espírito protetor que está com a gente o tempo inteiro, é que a gente observe mais momentos do nosso dia, como temos levado a nossa vida, sobre o que temos pensado na maior parte do nosso dia, sobre o que temos conversado, o que temos consumido não apenas no alimento material, mas o que temos consumido de informações nas redes sociais. Quanto tempo nós passamos nas redes sociais, às vezes sem nem saber o que a gente está fazendo lá. Isso não acontece? Então se o nosso propósito é realmente aumentar, ter mais força, mais expansão nas ondulações dos nossos pensamentos, a gente precisa ter uma disciplina. A forma de conseguir isso, Leon Denis vai resumir em 2 palavras: vontade e perseverança. Vontade para ajustar o leme, é a vontade que aponta para onde o meu barco quer ir. E perseverança, porque às vezes a gente começa uma mudança de comportamento empolgado e não persevera. A gente começa, ajusta ali a vela, vou para tal direção, vou mudar a direção dos meus hábitos, dos meus pensamentos, mas aí a gente esmorece. Por isso que a vontade ajuda a engrenagem a começar a funcionar e a perseverança nos ajuda a continuar, a não desistir. E agora, pensando no pensamento, que é uma frase bastante redundante, nós poderemos ainda fazer uma distinção, que é aquele auxílio que nós temos de fora para dentro, através dessa conexão com Deus, com os benfeitores espirituais, com o espírito protetor que está sempre conosco, que é o que nós chamaremos de inspiração. Então, em geral, quando estamos falando de inspiração, nós estamos falando de uma influência positiva externa. Então, nossa, tal pessoa foi tão inspirada naquela fala, tal pessoa estava tão inspirada quando escreveu aquele texto. Leon Denis é sempre tão inspirado nos seus textos. Então, ele está ali sob a ação positiva, conectado com benfeitores espirituais, captando as ondulações desses benfeitores espirituais. Mas existe ainda uma outra forma que Leon Denis aponta, muito importante, de trabalhar o nosso pensamento e de conexão, que é a conexão interna, a intuição. Sabemos que todos nós que aqui estamos não fomos criados nessa existência. Somos espíritos antigos, não faço ideia de quantas reencarnações já tivemos, mas foram certamente muitas. Somos peregrinos pela estrada da imortalidade, rumo à angelitude, mas ainda com muito a aprender nesse atual momento que é o da humanidade. Precisamos aprender a ser humanos antes de vislumbrar a angelitude. E quando estamos aqui, eu estou aqui agora nesse atual momento, reencarnada, estudei certas coisas, sou mãe, tenho um esposo, eu estou com esse nível de consciência, acordada, desperta. Mas se eu me permito, em mais momentos do meu dia, uma conexão com algo que está dentro de mim, chamado eu superior, ou self, ou eu divino, ou centelha divina, cada tradição psicológica, espiritual vai escolher um nome. Inclusive, eu estava vendo uma pesquisa de Harvard, uma psicóloga tratando da felicidade de umas pesquisas que eles realizaram lá nessa faculdade tão reconhecida, e eu fiquei surpresa porque eles estão percebendo que existe geneticamente no nosso corpo somático algum lugar, algum registro interno da felicidade e do bem-estar. Como houvesse um sinalizador interno que desde que somos crianças
vai apontando, essa é uma experiência positiva, nossa, essa é uma experiência ruim. Mesmo quando a criança não tem um aparato, ainda uma inteligência capaz de discernir felicidade, bem-estar, já existe ali um alerta, um sinalizador inconsciente de que algo é bom e de que algo é ruim, de que algo é bem-estar e de que algo não é legal. E a gente fica com esse registro, tanto que teremos as feridas e as dificuldades da nossa infância a serem trabalhadas na vida adulta, quem não tem. Mas o que esse registro que agora está nos meios acadêmicos, que já era trabalhado pelas tradições religiosas como eu divino, centelha divina, pelas abordagens psicológicas mais transpessoais como eu superior ou self de Jung, o que é tudo isso? Nada mais é do que um lugar interno, um lugar dentro de nós. Nas palavras de Alta de Souza, o nosso templo interno abandonado. Volve ao teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas, hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Então, todos nós, sem exceção, temos dentro de nós esse registro de Deus, mesmo que a gente não queira dar esse nome. Temos um registro superior, temos sabedoria, amorosidade dentro de nós. Mas onde que a gente busca a tal da felicidade? Fora de nós. Onde a gente busca a tal da sabedoria? Fora de nós. Onde a gente busca o tal do amor? Fora de nós. Quando temos tudo isso, a fonte de tudo isso dentro de nós. Então, olha o que o Leon Denis vai dizer aqui. Pela vontade e pela perseverança, todos podem atingir esse estado de receptividade, porquanto todos temos em nós os germens dos mesmos poderes. Nas profundezas de nosso ser psíquico dormem reservas incalculáveis que despertarão e entrarão em ação desde que queiramos sinceramente e energeticamente. Cada alma humana possui em suas dobras ocultas tesouros de beleza, de eloquência, de genialidade, que sua missão é de valorizar, de fazer eclodir e desabrochar em obras esplêndidas por seus trabalhos, por meio do renascimento, dos renascimentos inumeráveis e dos séculos acumulados. Então, existem dois movimentos que nós precisamos fazer, que nada mais são do que movimentos complementares. Então, a gente pode, em vários momentos do nosso dia, não precisa ter uma hora marcada. Enquanto você está lavando o prato, enquanto você está fazendo alguma coisa na casa, passando roupa, enquanto você está no seu trabalho, naquela pausa da reunião, você está lá cansado, aquele home office, ai meu Deus, deu aqui uma pausa, vou beber uma água. Todos nós podemos parar um pouco, dar uma pausa, lembrar que somos seres espirituais numa experiência material. Fazer silêncio fora, respirar, nos conectar com esse momento presente, com aqui e agora. Então eu estou bebendo água, olha, eu bebo água. Porque o que a gente tem feito nessa sociedade moderna? A gente bebe água quase engasgando. A gente bebe água se atropelando. Porque a gente tem que fazer muitas coisas ao mesmo tempo virou virtude, quando isso não é virtude. Isso tem sido uma necessidade do mundo em que vivemos, que tem sobrecarregado o nosso sistema, tem sobrecarregado o nosso cérebro, as nossas emoções e trazido ansiedade, angústia e tantos transtornos psíquicos que temos acompanhado. Então precisamos, ao longo do dia, dessas pausas, lembrar quem somos,
O que viemos fazer aqui? Silenciar, respirar, buscar dentro de nós esse ponto, nos lembrar que somos filhos de Deus. Como Joana de Ângeles diz no início de uma das obras, tu és filho de Deus, herdeiro do universo. Isso apazigua a nossa mente e as nossas preocupações, nos distancia da materialidade e nos faz recordar que de onde viemos também retornaremos. E então eu busco esse alinhamento com esse meu eu superior. Eu busco ajuda, busco me conectar com essa parte minha de sabedoria, de amorosidade, sentir que tudo está na mais perfeita ordem, que eu vou me ocupar com aquilo que me compete, mas que eu vou entregar ao universo aquilo que não está sob as minhas mãos, sob o meu comando. E à medida que eu me conecto com essa minha parte interna, com esse núcleo, com essa centelha divina, onde estão escritas as leis de Deus, a sede da minha consciência mais profunda, à medida que eu faço isso, consequentemente eu me conecto também com a esfera dos benfeitores espirituais. Dirá também Leon Denis sobre isso aqui, e é muito bacana, ele diz: é especialmente comprimindo tudo o que vem do eu egoísta, do eu passageiro, do ego, que facilitamos a penetração de influências superiores. Quanto mais rejeitamos os elementos inferiores da personalidade, mais desenvolvemos os poderes e as faculdades inatas que estabelecem a comunicação com o mundo celeste. Então, mesmo que tenhamos compromissos que são de ordem material, todos os temos, afazeres, preocupações, tem conta para pagar. Gente, essa é a realidade da gente aqui nesse mundo. Mas eu preciso introduzir nessa rotina agitada momentos de pausa, momentos de respiração. Então, é o momento da sua alimentação? Se alimente. E por que não, enquanto você se alimenta, você prestar atenção naquele momento, você se conectar com o seu corpo, você agradecer a Deus, você tentar emitir vibrações de paz e de tranquilidade para o universo. São pequenas pausas ao longo do dia que vão facilitar, se chegar no final do dia, eu me recolher, deixar o celular, deixar a televisão, mais ou menos, pelo menos ali uma meia hora antes da hora que eu quero me recolher, ao invés de dormir assistindo live, me conectando às redes sociais, buscar esse recolhimento. Separa ali um tempinho no final do seu dia para você ler uma página, para você ficar um tempo em silêncio. Vocês já experimentaram isso? Aqui no mundo ocidental é tão difícil, mas Leon Denis fala muito disso nas suas obras. No Grande Enigma ele fala muito sobre isso. Da necessidade dessa pausa, desse silêncio com Deus, desse silêncio com os benfeitores espirituais. Quando nos conectamos com o nosso eu divino e assim, consequentemente, nos conectamos com as esferas superiores. E então tudo aquilo que nos deixava ansioso, angustiado, atormentado, vai ficando pequeno, vai diminuindo, porque vamos sentindo a potência desse amor. Vamos sentindo que, apesar do aparente caos, está tudo na mais perfeita ordem. Mais para o final desse capítulo, Leon Denis vai dizer assim, algo que se encaixa perfeitamente com o que a gente está vivendo. Ele vai dizer que aquilo que se aplica ao indivíduo, tudo aquilo que ele falou e que se aplica ao indivíduo sobre intuição, sobre a inspiração, sobre essa conexão interna e essa conexão com a esfera superior, tudo isso se aplica também à coletividade. E então ele vai falar algumas coisas sobre um período de guerra que, olha só, eu não sei se é coisa da minha cabeça, mas eu acho que se encaixa tão bem com o que estamos vivendo nesse período de pandemia. Olha o que Leon Denis diz. A guerra veio. Suas terríveis lições
contribuem para repor tudo em seu devido lugar e reconduzem nossos contemporâneos a uma apreciação mais justa das coisas. Novos horizontes se abrem ao pensamento. Já compreendemos melhor as necessidades e as leis da vida. Descobrimos que as condições da nossa salvação como nação são também as de nossa reedificação moral e de nosso futuro espiritual. E já para o final, ele dirá assim: Deus é nosso Pai. Sua solicitude se estende sobre todos os seus filhos. Tudo, ele não disse algumas coisas, ele disse tudo concorre para o aperfeiçoamento dos homens de boa vontade. Há neles um poder de adaptação que os leva à altura dos acontecimentos e os leva a pressentir as grandes leis que regem o mundo. Aconteça o que acontecer, e a despeito da duração dos tempos, prossigamos nossa marcha pelo caminho traçado, com uma serenidade tranquila e uma confiança absoluta. Essa serenidade tranquila e essa confiança absoluta de que tudo está na mais perfeita ordem não é uma confiança intelectual, não é uma serenidade intelectual, não é simplesmente repetindo e lendo o que repetimos que alcançaremos isso. Trata-se de uma experiência com Deus, uma experiência em Deus. Então, se nós, espíritas, que tanto falamos da razão e da racionalidade, compreendermos racionalmente isso, mas não tivermos essa experiência, continuaremos ansiosos, angustiados e homens de pouca fé. A proposta de Leon Denis é uma experiência prática, é que nós separemos momentos do nosso dia para elevar os nossos pensamentos em prece, em conexão com Deus e com os benfeitores espirituais. Leon Denis diz que a oração não são palavras repetidas, mas um brado do coração. Então, o que nós desejamos a todos os corações aqui conosco é que o brado dos nossos corações permaneça retumbante, apesar de todas as vicissitudes que passamos. Que cada um de nós busque diariamente essa experiência, busque fazer silêncio com Deus e faça silêncio o suficiente para ouvir as respostas, porque elas vêm, mas o barulho material é tão grande que nos distraímos e não escutamos. Vamos então, finalizando e agradecendo a oportunidade, fazer uma vez mais silêncio com Deus, elevando os nossos pensamentos em gratidão a Leon Denis, esse apóstolo da primeira hora, essa estrela de primeira grandeza, por facilitar a nossa caminhada, com ensinamentos tão profundos e práticos ao mesmo tempo. Que possamos sentir a verdade dessas palavras em nossos corações e agradecer infinitamente por tudo o que nos acontece, na certeza de que tudo concorre para o amor, de que tudo concorre para o nosso progresso. Muito obrigada, Senhor, hoje e sempre. Alcance os corações necessitados através desta oração. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada a todos os corações que estiveram aqui conosco. Permaneçam em paz, recebam as bênçãos de Deus e que assim seja, graças a Deus. Até breve.